aluno da mediação. Chegamos o momento de fazer aquela revisão. Mas vocês já ouviram falar em tratado? Eu, quando era criança, a gente ia contratar alguma coisa, a gente colocava o dedo aqui e fazia, tá contratado, tá contratado. E a gente tinha essa brincadeira porque tudo que são acordos são definidos com tratados, principalmente quando são acordos internacionais. Nós tivemos já vários tratados, vocês irão ver outros tratados aqui conosco nas nossas aulas de História de Rondônia. Vocês vão ver o Tratado de Ayacucho, vocês vão ver o Tratado de Petrópolis. Agora nós estamos vendo nessa aula o Tratado de Madrid. Vamos lá na aula para vocês entenderem melhor? Na tela para vocês, a aula 3.2 aqui, que fala sobre o Tratado de Madrid e o Vale do Guaporé. Vocês viram que o Tratado de Madrid aqui, os diplomatas de Portugal foram inteligentes em propor o quê? O que eles propuseram? Eles propuseram o Utipossidete, que ocupa é dono. Então, se eles já estavam ocupando aqui essa região, nada melhor de dizer, olha, então essa região pertence agora a Portugal, não mais à Espanha. Então esse Tratado de Madrid, ele tinha esse limite, os acidentes geográficos, essa questão toda, mas ele vai ser importantíssimo porque ele basicamente triplicou, Portugal só era esse tamanho, agora ele ganha mais quase 2 pedaços do mesmo tamanho, quase triplicou o tamanho de Portugal aqui nas Américas, o Tratado de Madrid. É criado também, nós vemos aqui na nossa aula, que além do Tratado de Madrid é criado a nova capital do Mato Grosso, lá é criada a capitania do Mato Grosso, desmembrando lá a região de São Paulo, é criada a capitania do Mato Grosso com a capital em Vila Bela da Santíssima Trindade. Sabe por que isso? Porque nós temos aqui a descoberta de mineração de ouro no Vale do Guaporé. Aí, em 1732, passou a oferecer condições para ocupar os novos sítios de mineração descobertos em 1734. Só que houve massacre, um grande massacre dos povos indígenas, com 600 mortos, mais 266 indígenas aprisionados aqui no Vale do Guaporé para poder ocupar aqui essa região. Essa produção das minas do Guaporé entrou em decadência aí nos últimos 30 anos do século XVIII. Então, começa e termina rapidamente, em menos de 20 anos já entra em decadência a ocupação, a exploração. Outro assunto que nós trabalhamos nessa aula foi sobre as fortificações. Eles começaram a fazer fortificações. Percebam vocês que se nós olharmos essas datas, deixa eu ver aqui qual mais. Essas daqui que eu marquei aqui são fortificações construídas antes do Tratado de Madrid, que é de 1750. Essa não, foi depois do tratado, entendeu? Mas as anteriores, elas são antes do tratado. Antes do Tratado de Madrid, elas já estão sendo construídas fortificações. Ou seja, quem ocupa é dono. Essa era o Utipossidete. Tratado de Madrid e ocupação do Vale do Guaporé, que foram assuntos que nós estudamos nessa aula. Agora vai fazer o seguinte. Você aí, faça atividade, tire qualquer dúvida com o professor, nós estaremos aqui, durante vocês fazendo atividade, nós estaremos aqui ligados para tirar dúvida com vocês. Eu irei pegar meu WhatsApp, professor de vocês, manda para o meu WhatsApp e eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Até daqui a pouquinho, já volto. Guaporé, Mamoré, Madeira, Amazonas, saída para o Oceano Atlântico. Vocês já perceberam que a nossa história é uma história que tem uma relação muito forte com os rios? Com os rios. Forte Pretabeira, ele é construído à margem do rio Guaporé. O ouro começa a ser extraído no Vale do Guaporé. Ok? Então, vão acompanhando aí, acompanhe. Os trechos encachoeirados que impediam o escoamento de produtos da Bolívia
ficavam no Rio Madeira. Devido a eles não passarem pelo trecho encachoeirado, eles vão precisar construir uma estrada de ferro. Devido ao rio, a estrada de ferro foi construída por causa do Rio Madeira. A construção dessa estrada de ferro se deu para escoar um produto que ficava à margem dos rios, que era a borracha. A borracha que era extraída da floresta e seu escoamento era pelo rio. Ou seja, a nossa história é uma história ribeirinha, uma história beiradeira. É uma história que está diretamente ligada à relação com o rio. E o ouro, ocupação, as fronteiras são definidas. Olha Rondônia, basicamente a fronteira que nós fazemos com a Bolívia tem o rio Guaporé e o rio Madeira como limite. Tudo isso mostra a importância do rio para nós, da preservação da nossa natureza. Ok? Queríamos fazer um adendo para vocês observarem que essa ocupação, ao longo da história, se dá também devido à questão dos rios da Amazônia. Na tela para vocês que nós estamos falando da nossa atividade e o assunto de hoje, vamos começar pelo assunto lá da Seis Gran Rio. A formação do território brasileiro no período colonial resultou em vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados do século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limite. A expansão da fronteira norte, impulsionada pela descoberta de minas de ouro, foi consolidada no Tratado de Utrecht. Será isso? A região missioneira do sul constituiu um caso à parte, só resolvido a favor de Portugal com a extinção da Companhia de Jesus? O Tratado de Madrid revogou o Tratado de Tordesilhas e deu ao território brasileiro conformação semelhante à atual? O Tratado de Parto garantiu a Portugal o controle da região das Missões e o Rio da Prata? O Tratado de Santo Ildefonso e Badajoz consolidaram o domínio português no sul, passando a incluir a região da Platina? Eu pergunto para vocês, de que tratado nós estamos falando? Por que eu coloquei essa questão aí, que falam de outros tratados? O Brasil, vamos esquecer um pouco o Brasil, porque nós estamos no século XVIII. Portugal e Espanha tiveram vários tratados. Tivemos a Bula Intercoiteira, tivemos o Tratado de Tordesilhas. Nós vamos ter também outros tratados. Temos o Tratado de Utrecht. Houve o Tratado de Utrecht. O Tratado de Badajoz, houve o Tratado de Badajoz. E tivemos outros tratados, Santo Ildefonso, e assim foram os tratados entre Portugal e Espanha. O tratado mais importante entre Portugal e Espanha que nós estudamos aqui, que vai basicamente triplicar o tamanho de Portugal e vai fazer o contorno do Brasil mais ou menos como é hoje em dia, vai ser justamente o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele foi fundamental, a sua assinatura. Então, se eu assino o Tratado de Madrid, eu preciso ocupar essa região. Por isso que nós tivemos fortificações, por isso que nós tivemos povoamentos sendo colocados. Portugal já tinha aquela filosofia, ocupar para ser dono, ultipocidete. Então, a questão na tela para vocês, nós estamos falando da letra C. O Tratado de Madrid revogou o de Tordesilhas e deu ao território brasileiro a formação semelhante à atual. Vamos para a segunda. A segunda ela fala o seguinte: no século XVIII, a descoberta de mina de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa promoveu a ocupação das zonas centrais da capitania de Mato Grosso, em torno das missões e fazendas de jesuítas já existente que serviu de apoio para o comércio local? Seria a letra B, a migração portuguesa e bandeirantes para a capitania do Mato Grosso e fundação de duas vilas, a Vila de Cuiabá e a Vila Bela da Santíssima Trindade?
ou a integração de indígena à sociedade colonial, mediante a oportunidade de trabalho nos garimpos pelo incremento na comercialização de droga do sertão? Ou seria a letra D, a instalação de casa de fundição para controlar a circulação do ouro e prata na região e a criação do Forte Britabeira para impedir o contrabando de metais preciosos? Teve casa de fundição aqui? A criação da capitania do Mato Grosso e Cuiabá em terras desmembradas da capitania de Minas Gerais? Não foi de São Paulo, não? Oferecendo 6 Marias, ou 6 Márias. Isso daqui era um pedaço de terras que era oferecida, mas não é Minas Gerais aqui. Qual seria a questão correta aqui, quando falamos sobre a descoberta de mina de ouro no centro-oeste da colônia portuguesa? Hein? Vilas são criadas. Capitanias são desmembradas. A capitania do Mato Grosso, ela sai desmembrada da capitania de São Paulo. Certo? Certo. São criadas vilas. Entre elas, a vila de Cuiabá é criada e a Vila Bela da Santíssima Trindade. A Vila Bela da Santíssima Trindade, ela vai se tornar a primeira capital do Mato Grosso. Olha a importância que foi Vila Bela. Olha a estrutura da primeira capital, a estrutura que vai ser colocada, a mão de obra escrava que vai ser trazida para a construção de Vila Bela. É mesmo a mão de obra escrava que vai ser utilizada para a construção do Forte Príncipe da Beira. Percebam vocês, queridos alunos, percebam vocês essa questão dessa estrutura utilizando a mão de obra escrava para a exploração do ouro, para a construção dessas capitanias. Percebam vocês como é que se dá esse processo estrutural. Então, por isso que essa questão aí, ela fala da letra na tela para vocês. A questão correta aí seria a letra B. A migração portuguesa e bandeirantes para a capitania do Mato Grosso e a fundação de 2 vilas, a Vila de Cuiabá e a Vila Bela da Santíssima Trindade. Letra B. Questão 3. A ocupação dos vales do Guaporé e Madeira durante o século XVIII e XIX apresentou características antagônicas. O que são antagônicas? São contrárias, tá? São características contrárias, conflituosas, características antagônicas. Enquanto o Vale do Guaporé entrou em decadência no século XIX, em função da crise mineradora, o Vale do Madeira iniciou um período de prosperidade econômica e aumento demográfico que pode ser justificado. O que fez o Vale do Madeira, no século XIX, aumentar a sua população, a sua demografia? Seria a letra A, a extração da borracha que atraiu milhares de imigrantes para a região? Letra B, a produção de café que atraiu a população boliviana para a região? Letra C, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré que atraiu o estrangeiro para a região? Letra D, a extração de droga do sertão que consolidou a demarcação de terras indígenas na região? Ou letra E, a criação da Zona Franca na região, atraindo capital externo? Qual questão está correta? Hein? Eu falei para vocês que no século XVIII, o Vale do Guaporé ele foi altamente explorado. Qual o motivo do Vale do Guaporé ser explorado no século XVIII? A descoberta de ouro. O ouro, a capitania do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, sendo colocada como capital. Então, nós temos uma estrutura no Vale do Guaporé. Últimas 3 décadas do século XVIII, já chegando no século XIX, o Vale do Guaporé foi entrando em declínio e foi sendo abandonado. Abandonado, e o povo vai indo embora do Vale do Guaporé. Vai indo embora do Vale do Guaporé. Nós já temos também a produção de café lá em São Paulo. E o Vale do Guaporé ele vai sendo abandonado. Só que o Vale do Madeira, agora é a vez do Vale do Madeira, o Madeira e seus afluentes aqui, se desenvolverem enquanto grande atrativo de um produto que é descoberto no século XIX. Descoberta a sua comercialização, descoberto o seu processo de vulcanização.
nós estamos falando da borracha, que é colocada, a gente não trabalha sobre a questão de ciclo, mas que é chamado popularmente de primeiro ciclo da borracha. Não podemos desprender, porque os concursos e o vestibular pode trabalhar isso, o primeiro ciclo da borracha, que tem muitas literaturas. E esse primeiro ciclo da borracha, ele justamente é o que vai atrair esses trabalhadores. Vai ser construída uma estrada de ferro devido à borracha. A migração vão vir para cá, a migração principalmente nordestina, devido à borracha. Então, nós temos esse processo aqui, por isso que a questão correta daí é a letra na tela para vocês. É a letra A, a extração da borracha, que atraiu milhares de imigrantes para a região. E vamos para a última. A última ela fala o seguinte, ó. No Brasil, os portugueses ergueram mais de 350 fortificações em 2 séculos e meio. Estas fortalezas também eram chamadas de fortes, fortins, redutos, redentes, presídios, trincheiras, portões, feitorias, baterias, vigias e um navex. A maior concentração de fortalezas no Brasil ocorreu em Belém, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Qual o nome da fortificação construída na margem direita do Guaporé e servia para defender a fronteira entre Portugal e Espanha? Qual foi essa fortificação? Seria o Forte do Presépio? O Forte Santo Antônio do Gurupá? A Fortaleza de São José da Barra do Rio Negro? Fortaleza de São José do Macapá ou o Real Forte Príncipe da Beira? O Guaporé, quando desce aqui, olha aqui, ó, aí eu dei já a resposta com isso daqui, ó. Com isso daqui já apareceu a resposta. O Guaporé, quando ele desce na sua margem direita, tem até um trecho cheio de pedra lá. O Guaporé, quando desce, ele desce na sua margem direita, nós temos uma fortificação enorme, que ela serviu, acho que mais para dar medo para os portugueses. Olha, nós estamos aqui e tal, vamos detonar vocês vierem para cá, espanhóis. Ela dava medo, né? Até porque o professor Luiz Mar fez o estudo dizendo que o canhão não atingiria o rio Guaporé, não teria força para atingir o rio Guaporé. E é construída essa fortaleza lá, grandiosa fortaleza. Nós estamos falando de quem? Na tela para vocês. Nós estamos falando dele, do Real Forte Príncipe da Beira. Real Forte Príncipe da Beira, que vai ser construído ali. Vem cá comigo, aluno. Desculpa aí que hoje a garganta já está arranhando, porque a gente se empolga muito em falar sobre isso, sobre essa ocupação do Vale do Guaporé. Vocês nessa viagem conosco aqui, peraí, deixa eu afastar aqui da tartaruga para não pisar numa tartaruga dessa lá do Vale do Guaporé. Quem mora no Vale do Guaporé, tem vários alunos aí do Vale do Guaporé, tem alunos da mediação tecnológica, aí por todo o estado de Rondônia. E nós temos aí um processo de formação dessa região riquíssimo. Vale do Guaporé, Vale do Rio Madeira, é interessante nós entendermos, para entender o processo de ocupação da Amazônia. Nós temos os povos originários e nós temos os povos que foram trazidos e os povos que foram escravizados. Assim se formou Rondônia. Rondônia de tantas cores, de tantas raças, de tantos amores. Rondônia que é a nossa vida, que é a nossa forma de viver, a nossa alegria e a nossa tristeza. Mas é Rondônia em nosso coração. Até a próxima aula.